Bom, começando aqui mais um papo. O papo de hoje, ele é diferente, a gente subiu de nível, tá? Eu cansei só desse povo que só canta. Agora eu tô com um cantor que é doutor também. Muitos de vocês conhecem já as histórias dele, já viram o doutor na televisão. Tô aqui com o Henrique Marques, tudo bem? Ou com o doutor Henrique Marques, tá bem? Tudo bem, Piunti? É um prazer enorme estar aqui. E é o doutor cantor, como me chamam lá na região, né? Tá tudo certo, a gente se conhece há muito tempo, né, doutor? Muito tempo, né, Piunti? Eu lembro que nós não mudamos nada, né? Mas nós dois novinhos, assim, sempre nos encontrávamos nos camarins dos artistas que estavam no auge, que ainda estão no auge, né? E você nunca desistiu do seu sonho, nem eu desisti do meu. Por isso é que hoje eu tenho esse prazer de estar aqui junto nesse teu programa que é um sucesso. Ó, só para contar para quem talvez seja mais novo e não conhece das histórias, o doutor Henrique Marques, como a gente já falou, ele é médico, ele mora no litoral de São Paulo, mora em Praia Grande, Isso. sempre confundo, ali do lado de Santos, e tem uma história como compositor e como cantor muito interessante. Tem várias entrevistas dele no YouTube, tem uma entrevista muito, muito famosa dele no Jô, que tem no YouTube também, inclusive assisti esses dias antes de convidar ele para cá. Tenho certeza que vocês vão gostar, porque a história dele é muito, muito diferente do que a gente está acostumado dos artistas sertanejos. Ô, doutor, primeiro, você é primeiro doutor ou primeiro cantor? Na verdade, primeiro cantor, né? Porque a música surgiu na minha vida com uns 9 anos de idade, quando eu ganhei uma sanfoninha de brinquedo de uma tia minha. E dali eu conseguia tirar algumas músicas de ouvido, né? Asa Branca e outras que tocavam em novelas na época. Então, primeiro foi a música que surgiu na minha vida. Aí depois, com uns 15 anos pra frente, aí eu tive uma banda que chamava Os Tangas Perfumadas em São Paulo, aí na zona leste de São Paulo. E com isso a medicina veio ganhando também na minha vida, que eu gostava sempre de ajudar o próximo. Então eu era sempre um cara prestativo, como sou até hoje. Você é de família de médicos ou não? Não. Nada a ver. Nada a ver. Nunca teve médico e nem músico na minha família, não. Fui o pioneiro. Foi por conta disso mesmo, de gosto, de ajudar os outros e tal? Por causa disso. Eu queria, na verdade, ser veterinário quando era criança. Aí depois um veterinário, amigo da família, deixou eu ver uma cirurgia de um cachorrinho. Aí eu achei que era muito pequeno aquilo para mim. Aí eu comecei a me direcionar para cuidar das pessoas. Achei que as pessoas iam ser algo mais palpável, maior, para eu poder cuidar. E aí fui direcionando para a medicina. A sua vida é muito ligada ao litoral ali, a Praia Grande ali. Todo mundo fala, doutor lá de Santos e tal, mas a Praia Grande. Você foi pra lá por quê? Na verdade, também, desde pequeno, meus avós já tinham uma merceariazinha, que chamava Bar e Mercearia Ocafona. Ocafona. Na Praia Grande. Então, eu morava aqui em São Paulo, na Água Rasa, na Moca, e todas as férias eu ficava com os meus avós, meus pais iam pra lá. Então a Praia Grande, o litoral, tem essa história na minha vida, porque desde pequenininho eu ia para lá, desde os 4, 5 anos de idade, eu me lembro de estar na Praia Grande. Só que eu também trabalho em São Vicente, trabalho em Santos, então eu sou ali do litoral, sou praieiro, né? Para quem não conhece, é o meu caso, dá 2 horas daqui, 2 horas e meia. Isso. Eu não tenho muito conhecimento dali, daquela região. Praia Grande, São Vicente, Santos é quase que uma coisa só. É quase uma coisa só, assim. Um município é colado ao outro. Se você for pela praia de Santos, você consegue chegar até São Vicente, e de São Vicente até Praia Grande você ou tem que ir pela Ponte Pêncil ou pela Ponte do Mar Pequeno, mas é tudo um colado ao outro. E o Guarujá é na outra ponta, que também tem que passar a balsa ou ir pela estrada. Então é muito próximo um do outro ali. Para o pessoal que tem o Neymar como referência, ele é dali. O Neymar como referência, ele também, a infância dele foi toda na Praia Grande, tanto é que o Instituto Neymar é ali na Praia Grande. A gente sempre, perto da minha casa, a gente sempre passa e vê o Instituto Neymar por ali. O doutor, agora como doutor, qual que é a sua especialização? Eu fiz clínica geral, depois eu fiz a cirurgia geral e fui para a especialidade de proctologia, que é a parte que cuida do intestino, né? Muita gente tem a impressão que proctologia cuida da próstata, né? Então, eu ouvi você falando isso. Não é, né? Não é. É o urologista que cuida da próstata. Acho que pelo nome ser próximo, né? Próstata, procto. Então, o povo acha, mas é o urologista que cuida da próstata. Mas você faz exame de toque? Faço pelas patologias do reto e do ânus, né? Tá. O exame de toque não é só para... Não, exame de toque, ele
é um exame também para ser tocado a próstata, mas você consegue saber alguns tumores na região do reto, do ânus, hemorroidas, fissuras, tudo isso. Aquele mês azul, quando que é? Novembro? É, novembro. Então vai ser ainda. Vai ser. Então eu vou usar esse corte pro pessoal ficar esperto para isso, isso né? mesmo. Então, mas você sabe identificar também se a próstata está com problema? Geralmente, após os 45, 50 anos... Eu não cheguei ainda. Eu não chego, nem eu. Não, também não. A próstata começa a aumentar, que a gente chama de hiperplasia benigna de próstata, né? E aí o homem começa a ter uma alteração do jato da urina, as alterações hormonais. Então, por isso é que o Novembro Azul serve para conscientizar para a parte do urologista, da especialidade do urologista, aí no urologista fazer o PSA, que todo mundo já conhece, o ultrassom da próstata, e se tiver a necessidade, fazer o exame de toque. Isso pela próstata, né? Agora, pela parte da minha patologia, da minha especialidade, né? A gente tem que utilizar para fazer a prevenção, como foi um exemplo recente aí da Preta Gil, que teve o tumor do intestino, né? Aí é o prócto que cuida. É o proctologista. Tá. E também o exame de toque para ver hemorroidas, fissuras, pólipos, tumores, que a gente consegue diagnosticar num simples exame de toque. Por que alguém vai para esse lado? Qual que é? O que você falou? Não, esse é o caminho. É verdade. Você é o primeiro que me faz essa pergunta, Pionti. É assim, como eu sempre gostei de cirurgia geral e sempre trabalhei no pronto atendimento, eu gostava muito da cirurgia do trauma. Então, acidentes, tudo. E, geralmente, a parte do abdômen é bem afetada. E o intestino é bem afetado. Então, eu gostava já, desde a época da residência, dessa parte do trauma. E o trauma abdominal tinha sempre uma lesão de intestino, que às vezes você precisa fazer aquelas bolsinhas de colostomia, ileostomia. Então, isso foi me levando à proctologia, né? Não foi tanto pela hemorroida, pela fissura, mas sim pelo intestino, que é uma parte muito importante do nosso organismo. Nossa, então você gosta do negócio destruído aí. Alguém tinha que mexer no porão. E foi assim, porque eu vi uma entrevista sua, você chegou aí pro Exército. Fui. Como médico. Fui como médico. Logo que eu me formei, a minha faculdade chamava tributária. Ela devia médicos para o Brasil. Foi em Santos ou foi em São Santos, Paulo? Fiz faculdade em Santos, na Fundação Lusíadas. E aí eu fui escalado, né, dentre tantos, para poder ver se eu ia fazer parte do serviço militar. Alguns dos amigos de turma se livraram e eu não. Acabei indo para o lugar mais distante. Fiquei 22 dias em Manaus, depois eu fiquei 45 dias em Rondônia, depois eu fui para o Acre, fiquei quase 1 ano e 2 meses na cidade de Rio Branco, depois Brasileia e Assis Brasil, que é bem na fronteira ali do Peru com a Bolívia. Mas tem bases do Exército nesses lugares, tem. É isso? Mas tem alguma coisa a ver com a floresta ou nada a ver? Tem. Tanto é que o pelotão que eu servi, porque tinha um tenente de carreira e o médico ele se torna aspirante e depois ele vira segundo tenente oficial, né? E eu era o subcomandante do pelotão. E o pelotão que eu servi era segundo pelotão especial de fronteiras. Então sempre tem em todas as fronteiras do Brasil pelotões especiais. Só que o meu era da Amazônia, então tem lá o Guerra na Selva, o SIGs, tudo isso que eu fiz parte dali. É uma experiência muito legal, né? Muito. Eu aprendi muito, porque lá na época, isso foi em 98, na época não tinha, né, exame para a gente colher um hemograma, fazer um raio-x, nada disso. Tinha que ser na clínica, tudo que a gente aprendeu mesmo na faculdade, a gente tinha que usar em prática. Só que recém-formado... Uma das coisas que eu me lembro que lá tinha só um médico boliviano e um peruano, não tinha médico brasileiro lá. Na própria unidade de Assis Brasil não tinha. Então, quando eu cheguei, eu era era uma pessoa diferente ali do povoado. E as parteiras faziam muitos partos. Então, no meio da mata, elas iam andando e faziam os partos quando era necessário, chamavam elas. Só que um dia que eu cheguei, ela tinha um parto muito difícil, que uma criança tinha nascido ali, em vez de nascer com a cabecinha, ela estava sentada dentro do ventre materno, né?
E aí a parteira não conseguia, estava mais de 3 horas, aí vieram chamar lá no quartel se eu podia ajudar. Aí eu fui, né, naquela inexperiência ainda de um recém-formado, mas com a cautela, com tudo que eu aprendi, lembrando das manobras, eu consegui inverter a criança e consegui fazer aquele parto que realmente é um parto difícil. E com isso eu fiquei famoso lá. Então todos os partos que eram difíceis chamavam. Tinha muito atendimento para fazer? Questão de acidente não tinha muito? Não, assim, na cidade que eu fiquei, na época tinha umas 3.800 pessoas. A gente acha que a Amazônia, né, muito animal, muito acidentes com cobra, com tudo isso. Eu vi um acidente de cobra nesse 1 ano e 2 meses que estava lá. Assim, a cidade super tranquila. Tinha muita leishmaniose na época. Leishmaniose é uma doença que pega as cartilagens, né? É um mosquitinho que pica a gente e pode dar lesão de cartilagem de orelha, nariz e outras lesões assim, mais dessa parte da cartilagem. Que mais? Tinha a febre tifoide, tinha o tifo, tinha a malária, que a gente escuta até hoje. Hepatites, mas nada assim muito mais grave, né? Pelo menos eu não peguei. Naquela época, Deus estava me protegendo ali, me deixando para as doenças mais tranquilas. Encerrando o papo proctológico aqui, tem uma coisa que viraliza muito nas redes sociais, que são imagens de raio-x de pessoas que introduzem coisas, né? E isso cada vez mais o pessoal posta mesmo, ou para tirar sarro, ou para ensinar aqui, ó, não faça isso. Já tinha isso quando você começou? Muito. Isso é uma coisa comum. É que hoje com as redes sociais aparece mais, né? Mas acontece muito isso, das pessoas introduzirem objetos ali na região anal e que às vezes elas não conseguem tirar. Então, mas o que? É vácuo? Esse é o problema de não tirar? Que a gente tem na região do reto e do ânus, né? A gente tem um espaço ali, mais ou menos para o pessoal entender, né? Sem muita firula. Tem um espaço ali dentro que quando muitas vezes penetra o objeto, a pessoa não consegue introduzir a mão ou o dedo ali para tirar. Então ele fica ali dentro. E a pessoa fica apavorada e vai para o pronto-socorro porque acha que aquilo vai subir ou que vai ter maiores problemas. Então a gente leva para o centro cirúrgico, faz uma anestesia, relaxa aquele esfíncter e pega com uma pinça apropriada para tirar aquilo. Mas existem os casos mais complicados, que pode perfurar a região do reto e do ânus, as pessoas que introduzem instrumentos pontiagudos, ou então a gente costuma ver muito cenoura, nabo, essas coisas, e isso perfura ali. Agora, quando são outros objetos, que também é comum, tubo desodorante, que mais? São mais, tem um formato mais arredondado, não perfura, pode machucar. Mas eu já vi uma abóbora, daquela cabotiá, sabe? Aquela que o pescoço da abóbora é pequena, mas o corpo é grande. E a pessoa introduziu aquilo, só que ficou preso, ela não conseguiu tirar. E ela chegou com uma toalha envolvida assim no corpo. E aí, é uma coisa muito fácil, era só cortar, porque aí você conseguia tirar naquela região mas a pessoa ficou tão assustada. Desespero deve ser. Ficou tão assustada que colocou uma toalha ali em volta e foi pronto o atendimento. E saiu esses dias alguém colocou um pezinho de academia, aqueles pequenininhos. Falei, então, a criatividade. E dizem que o pessoal dá desculpa, né? Inventa coisa. Cair. Já desistiu. Inclusive lá no jogo que você falou, eu contei a história de uma vez que eu tirei um controle remoto, né? É verdade? É verdade. Tirei um controle remoto de uma pessoa e a desculpa era que tinha saído do banho, tinha sentado no sofá e introduziu o controle remoto. Aí, o controle remoto era menorzinho, pequenininho, introduziu. Só que, para nossa surpresa, quando a gente tirou, ele tinha um preservativo, tinha uma camisinha. Então não caiu, né, realmente. Entendi. Aí caiu. Você fingiu que tudo bem. Fingi que tudo bem. Aí a gente sabe que, às vezes, pelo formato, aquela pessoa usa a camisinha e lubrifica com alguma coisa para poder ficar mais fácil introduzir, ter o prazer ali, né, na região. Você escolheu uma especialização muito curiosa, né, cara? Assim, deve acontecer de tudo, né? Acontece. Tem coisas até inusitadas que a gente fala, meu Deus, isso aí eu não vi até hoje, teve essa capacidade. Ô doutor, agora falando de música, você tá lá, você foi você viajou
boa parte do Brasil, voltou, começou o seu trabalho como médico. E como é que você foi parar como um cara conhecido de cantores, assim? Para quem não sabe, você é muito próximo do Edson Hudson, do Bruno Marrone. A gente vai falar dos sucessos que você emplacou, mas como é que você conheceu esse povo? Eu conheci, assim, eu sempre gostei da música e sempre gostei também na escola de redação, né? Então era muito bacana de imaginar, fazer histórias. Quando eu voltei do Exército, eu já estava com a residência, já tinha passado na prova de residência na Santa Casa de Santos. Só que para auxiliar ali até começar a residência, eu fazia exame médico em academias. E aí, fazendo exame médico de academia, a gente chama de anamnese, que é a história que a gente tira do paciente, né? Eu encontrei um paciente que era locutor de uma rádio lá da Baixada Santista, chama Antônio Pina. E falei para ele, poxa, eu gosto muito de música, faço música desde pequeno, mas nunca conheci uma rádio. Aí ele me convidou para ir nessa rádio, que era a Rádio Cultura de Santos, AM na época, e eu fui nessa rádio e dali eu encontrei também um outro compositor que estava lá por coincidência, que já tinha colocado música no Leandro e Leonardo, e que o irmão dele era um compositor muito famoso. Então o compositor que eu encontrei era o Billy Brasil, o irmão dele é o Antônio Luiz, que fazia parte da turma do César Augusto, Nil Bernardes, Pisca, né? Eu entrevistei o Antônio aqui. Então, ele veio uns 2 anos atrás. Então, aí foi o Antônio Luiz, era irmão do Billy. E com isso o Billy achou interessante, né? Eu ser até médico e tudo, e até estar numa rádio junto lá com o Pina. E aí ele me convidou para ir um dia no Mosh, e eu fui no Mosh e conheci o Antônio Luiz, conheci essa turma toda, né? Com isso ele me estimulou também a mostrar as composições para os artistas. E foi aí que eu comecei a me empolgar. Ele produziu meu primeiro disco também, porque eu gostava de cantar, e me empolgar para mostrar as músicas. Aí eu comecei a fazer os demonstrativos, e uma vez o Antônio Luiz, ele precisava passar num médico que era um neurologista de São Paulo. E como eu morava na Baixada, só que esse médico tinha ido viajar para os Estados Unidos, ele precisava de uma receita controlada. E aí ele lembrou de mim, que trabalhava lá em São Vicente, me ligou e pediu se eu podia arrumar a receita. Eu falei, eu posso, só que como é que eu vou te mandar a receita daqui para São Paulo, né? Aí ele falou, não, eu tenho uma amiga minha que vai para a Baixada aí hoje, eu vou pedir para ela pegar com você. Aí foi lá uma moça, e ela foi pegar a receita comigo, e essa moça chegou e falou para mim, olha, meu nome é Cleide, e eu vim pegar a receita do Antônio Luiz, e ele falou que você compõe, que interessante, né? Um médico que compõe, tal. Ela falou, ó, eu sou ex-mulher do Reginaldo Rossi, Nossa, não. Então, olha como o universo vai conspirando a favor. Sou ex-mulher do Reginaldo Rossi, e se você tiver uma música do estilo do Reginaldo, se quiser, manda para mim ou mostra pro Toninho, porque eles vão produzir o disco do Reginaldo Rossi. Eu falei, olha, eu sempre faço uns demonstrativos e eu tenho uma música que eu acho que é muito semelhante ao estilo do Reginaldo. Fui até o carro e peguei... Sempre eu tinha um CDzinho demonstrativo, que eu ficava escutando as músicas que eu fazia. Mandei para ela. Ela falou, quando eu chegar em casa eu vou ouvir, depois eu mostro pro Reginaldo. Aí eu sei que, sei lá, passaram-se... O Antônio Luiz recebeu a receita, me ligou, agradeceu. Passaram alguns dias ali, a Cleide me ligou. Henrique, eu mostrei pro Reginaldo e ele adorou a música. Ele quer, inclusive, te conhecer, porque é uma coisa inusitada, né? Um médico fazer uma música brega desse jeito, pro estilo Reginaldo. Aí eu fiquei feliz com aquilo. Aí a Cleide falou, ó, vai ter audição no Mosh. A gente vai ver se a música entra. O Reginaldo gostou muito. Tal. Aí no dia da audição, parece que... E ela tinha dado o CD também tinha feito uma cópia e tinha dado o CD pro Antônio Luiz. Parece que no dia da audição, o Antônio Luiz esqueceu o CD. E aí o Reginaldo questionou, mas não tô vendo aquela música que chama Vida Bandida aqui, do amigo de vocês, que é médico. Aí o Antônio Luiz falou, puxa, esqueci, não sei o quê. Mas como? Sempre o bem tá de bem? A Cleide falou, tem no meu carro, vou buscar. Aí a Cleide pegou, colocou. A Reginaldo falou, essa eu quero que esteja no meu repertório. E a música Vida Bandida... Foi a primeira música que entrou
no repertório do Reginaldo Rossi. E era brega mesmo? Era assim: vida, vida bandida, essa vida fez uma ferida no meu coração que não quer parar de sangrar. Já cansei de chorar, já cansei de sofrer, não sei mais o que faço, não sei viver sem você. Aquele estilo Reginaldo Rossi de ser, né? E aí, isso me empolgou mais. Você estava já estabilizado como médico, profissionalmente? Tava, sim. Já fazia os meus plantões. É um médico recém-formado, né? Já... Você era recém-formado? É, recém-formado. Então já tinha isso. E com isso, a música entrou. O Billy Brasil me estimulou a fazer um disco, né? O Antônio Pina me levou para conhecer uma rádio. E o Antônio Pina ficou assim mais próximo, e meu amigo. Aí a música entrou no comecinho do ano 2000, se não me engano, 99, com o Reginaldo Rossi. No ano 2000, o Pina me liga e fala: Henrique, tá fazendo o quê? Eu lembro que era uma quinta-feira à noite. Eu falei: tô indo para casa. Acabou o meu plantão, tô indo para casa. Então faz o seguinte, quando foram às 8 da noite, vai até a pizzaria na beira da praia, lá que tem, não tem mais, mas chama Cristal, que a gente vai ter uma promoção da rádio, aí você come uma pizza lá com a gente. Vai ter uma dupla de sertaneja que vai estar lá também, tá divulgando com as fãs. Falei: tá bom. Aí cheguei e fui exatamente assim, de branco. Cheguei de branco lá na pizzaria. Aí tinha um rapaz de chapéu, um outro rapaz loirinho, o Pina e as fãs que faziam parte da promoção, né? E aí o Pina me apresentou, falou: esse aqui é um amigo nosso, é o Henrique e tal, ele já fez música com o Reginaldo Rossi, ele é médico aqui da região. Aí o rapaz falou: rapaz, nunca vi um médico compor, mas deve compor MPB, compor brega, não sei o que, tal. Aí ele falou: prazer, meu nome é Edson. Era o Edson. Aí chegou o outro e falou: meu nome é Hudson. Aí eles falaram: mas você não deve ter música do estilo pra nós, não. A gente é caipira, do sertanejo e tal. Aí eu falei: olha, eu sempre tenho um CDzinho no carro demonstrativo. E tem uma música que eu acho que é estilo sertanejo. Não sei se é pra vocês, porque eles não estavam conhecidos ainda. Eles estavam divulgando a música Azul. Ah, nessa época aí. Nessa época. Eles estavam divulgando a música Azul. Mas que já estava estourada no Brasil todo, mas na Baixada ela chega com um delay, porque a Baixada não é tão sertaneja. E aí, peguei amizade com eles também pegaram o contato, eu peguei o CDzinho e mandei o CDzinho para eles. Acabou a promoção, comemos a pizza, eles foram embora. No dia seguinte, toco o telefone. Antigamente não tinha celular, o telefone de casa. Toco o telefone, era o Edson. Oi, tudo bem, Henrique? Aqui é o Edson, da dupla Edson e Hudson. Rapaz, a gente não acreditou muito em você. A gente, até eu e o Hudson, nós brincamos, que a gente ia para Limeira e falava: vamos lançar o CD do médico já na estrada, né? Que era jogar fora para brincar. Falei: mas você acredita que nós entramos no circuito sertanejo e faltava uma música para fechar o nosso repertório? E essa música você tem. Chama Entra na Arena. Aí eu falei: é mesmo? Ele falou: é, rapaz, a gente só vai fazer uns ajustes nos arranjos, tal, em alguma coisa. O Hudson tinha que mudar umas frases aqui, mas a música vai entrar no nosso repertório. E aí, mais uma coisa, aí foi aquela música... O Entra na Arena é sua? Se você quer se divertir, fique à vontade, é só chegar. Entra na arena, que o show já vai começar. Prepare o seu coração, libere sua emoção. Entra na arena, que o show já vai começar. E aí... Foi a abertura do show deles, né? Muito tempo. Então, era a abertura deles todos. Mas essa música, ela virou um sucesso, mas já numa segunda regravada, não foi? Não, foi com eles. Foi com eles. A primeira vez que foi gravada foi com eles. Não, eu sei, mas com eles já virou na primeira? Já virou na primeira. Já virou na primeira. Porque aí eles estouraram logo depois, né? Foi isso aí. Por isso que eles vieram com Azul, aí eles começaram a entrar no circuito de rodeios e todo show abria com a Entra na Arena. E aí, eu me aproximei muito do Edson e do Hudson. Mas antes, por que você fez uma música de Entra na Arena? Porque assim, um parceiro também meu lá da Baixada, que é o Renato Rossi, que fez essa música comigo, a gente começou com essa música assim: se você quer se divertir, fique à vontade, é só chegar, entra na roda, que o show já vai começar. Aí, quando o Edson escutou Entra na Roda e o Hudson também, ele falou: pô, pode ser na roda de viola, pode ser, mas se a gente colocar Entra na Arena do circuito de rodeio, então
essa modificação foi por parte deles, que aí ficou Entra na Arena. Mas o Roda tinha a ver com o samba ou nada a ver? Nada, mas era estilo sertanejo, era mais ou menos o mesmo arranjo do que eles montaram depois, era isso. Porque a gente também, eu depois tive uma particularidade com o sertanejo. Porque eu sofri influência na infância do pop rock, do samba e do sertanejo, porque o meu pai era policial e ele foi direcionado para São José dos Campos. Então ele vinha para casa e trazia sempre de presente, que davam para ele, o disco do João Mineiro e Marciano, do Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, Mato Grosso e Matias, e eu acabava, todo domingo ele punha os discos para a gente escutar, e eu escutava, e aquilo também foi me influenciando no estilo sertanejo. Por isso que eu fazia as músicas em cada estilo, não tinha um estilo próprio de criação musical. Aí você estava falando da sua história com o Edson e Hudson. Isso. Aí pegamos amizade, aí o Edson começou a fazer alguns shows ali pela região do ABC, que era o Chaplin, que era o Estância Alto da Serra, tudo. E o Edson, na época ele tinha um Monza para você ver. O Vitor, que é filho dele, tinha uns 2 aninhos, né? A Vitória acho que tinha 3. E eles falavam, Henrique, vou passar aí na sua casa. Posso ficar aí na sua casa e levar minha família? Pegamos essa amizade. Aí ele ia pra minha casa quando ele ia fazer esses shows próximos, porque era mais próximo da minha casa do que de Limeira, para eles virem, né? Ele morava nessa época em Iracemápolis, nem em Limeira ele morava. Que é também aqui perto. É do ladinho. Aí chegou o Edson, eu lembro que ele fazia às vezes 3 ou 4 shows, assim, barzinho, o Chaplin, o Estância, muito próximos. E ele às vezes vinha com uma roupa para ele de estilo de artista. Aí ele falava, Henrique, rapaz, se eu me apresentar de novo com essa roupa, os caras que forem nesse show vão falar, esse cara não troca de roupa. Você tem uma roupa para emprestar? Eu falei, tenho, entra lá no meu quarto e pega o que você quiser. E o número é o mesmo. Calça, sapato, camisa era o mesmo do Edson. Acho que ainda até hoje é o mesmo. Aí ele pegava lá calça jeans, uma camisa diferente, uma camiseta, e ia fazer os shows. Isso virou-se assim uma amizade, uma irmandade. O Hudson também, quando ia para a praia, ficava em casa. E aí, pela proximidade, a gente começou a compor juntos, né? Eu, Edson, o Hudson, tem o Flavinho também, que sempre fazia música junto com o Edson. Aí o Edson me apresentou o Flavinho, e aí a gente começou a fazer a nossa turma de composição. Então, o Edson começou a subir, e o Edson e o Hudson, né, começaram a subir, despontar, e eles foram me levando junto, porque eles me levavam nos programas de televisão. A gente se encontrou mesmo dentro do camarim do Edson e Hudson. Me levavam nas rádios, e eu, como gostava disso, eu organizava a minha vida médica até uma sexta-feira às 6 da tarde, depois eu ia com eles no show na sexta-noite, no sábado, no domingo. E isso fez com que eu também criasse esse vínculo com eles. E eu lembro uma vez que eu contei, o Edson me levou no Faustão, quando a música estourou, a música é Amor Demais, e eles foram no Faustão, e aí ele me levou e do lado assim tinha o camarim do Bruno Marrone, né? Aí eu falei, caramba, Edson, olha como é a vida, né? Um dia eu fiquei lá na Praia Grande num show que tinha no verão, quase 4 horas para tentar mostrar um CDzinho de umas músicas minhas pro Bruno Marrone. Aí cheguei lá, fiquei na porta, tudo, atendeu todo mundo, mas não me atenderam. A única pessoa que saiu, que me viu desde o começo, era o Marquinhos, que tocava violão pro Bruno Marrone. Ele acho que viu tanto tempo, ele falou, pô, você não vai conseguir falar com eles, mas você confia em mim, eu mostro o disco para eles. Aí o Marquinhos mostrou, mas nunca tive o retorno. Ele falou, não, então nós vamos lá agora contar essa história pro Bruno e pro Marrone. Aí entramos no camarim, aí contamos essa história, e o Edson falou, vocês deixaram o Henrique um dia 4 horas lá na porta, e eu abracei o Henrique, essa música que o Henrique, que eu canto é minha e do Henrique, essa aqui é do Henrique, essa aqui é do Henrique, essa aqui é do Henrique. Aí eles falaram, mas onde você estava, moço? Eu falei, moro na Praia. Não, pega o contato da gente, nunca mais você vai ficar 4 horas. Você vai ter o nosso contato direto, vai mostrar a música pra gente. E o Edson foi abrindo essas portas. Foi assim com o Bruno Marrone, foi assim com o Rio Negro e Solimões, foi assim com o Jean e Giovanni. E eles abriram as portas e eu fiquei conhecido para fazer as composições, para conhecer os artistas, ficar mais próximo. Aí eu vou te pedir então, o pessoal deve estar curioso, para você falar quais são as suas composições, porque tem alguns hits muito, muito conhecidos, né? Pessoal, mano, você não desliga o ar um pouco, não? Mas eu acho que você tem que levantar. Não, levanta porque senão ele não
Ele é meio teimoso. Esse controle é muito ruim. Daqui, mãe. Daqui, não. Empurra ele lá? Não, é só... Ele é... Eu não sei o que eu faço diferente, mas sempre funciona. Então, quais são as suas músicas? Então, tem uma história interessante. A primeira foi Entra na Arena, né? A segunda foi É Amor Demais. É amor demais, é coisa de Deus. Verdadeiro e profundo são os sonhos meus. É amor sem maldade. Sentimento nasceu da mais pura amizade. Desculpa, não quero te assustar, mas se quer um amor de verdade, tô aqui pra te dar. Essa foi a segunda. Aí teve a música Fala. Fala, eu vou entender que bateu solidão, que só pensa em me ver. Fala, amor, eu preciso ouvir de você que ainda me quer, que foi um mal entendido entre um homem e uma mulher. Teve uma história interessante. Eu tinha colocado num disco do Edson Hudson 5 músicas. E aí tinha um amigo meu que tinha separado a dupla, que era a dupla Eric e Henrique. E o Henrique vivia lá na praia também, porque ele morava lá, né? Eles eram do Paraná, mas eles foram morar na praia. E o Henrique sempre falava, poxa, você está próximo do Edson Hudson, eles estão estourados. Mostra uma música que eu fiz assim, assim. Aí era uma música que começava assim. Vai, galera, coração, solta a voz, bate na palma da mão. Aí eu falei, vou mostrar pro Edson. Aí mostrei pro Edson, aí nós modificamos alguma coisa. Aí ele mostrou pro Hudson e pro Flavinho no estúdio. Aí o Hudson e o Flavinho logo de cara falaram, tem que modificar mais algumas coisas aqui e tal. Aí eu sei que a música demorou para entrar e o Henrique toda hora, você acha que eles vão gravar? Você acha que eles não vão gravar? Eu falei, acho que vai. Estão fazendo algumas modificações lá, para ficar mais no estilo deles. Aí chegou o Henrique na época, o segunda voz, sempre quando tem uma separação de duplo, o segunda voz é que acaba sendo prejudicado, né? Aí o Henrique estava, naquele momento, passando umas necessidades, tudo, e precisava ganhar um dinheiro com a música, virar aquilo, porque tinha família, tinha tudo para sustentar. Aí eu cheguei, sentei pro Edson e falei, Edson, aí a música entra na arena com as minhas modificações do Edson, do Hudson, do Flavinho e do Henrique. Falei, Edson, pô, eu tenho 5, 6 músicas no seu disco. Você tem um monte também. Cara, vamos deixar o Henrique ganhar o dinheiro sozinho, porque senão ele vai dividir em 5 essa música, ele não vai ganhar quase nada. Ele falou, você sempre com esse teu jeito aí, com teu coração. Tá bom, vai. Então, tira o meu nome e o teu, vou ver com o Flavinho e com o Hudson. Aí o Flavinho e o Hudson mantiveram o nome lá, porque fizeram, e também a gente podia manter. Hoje em dia, quantos compositores tem numa música? Normal, Mas naquela época, 3 era muito, né? Aí nós tiramos o nome da música. Aí a música é nossa, mas nós tiramos o nome. Mas foi um sucesso pro Edson Hudson e com certeza ajudou muito o Henrique em dividir em 3 e não em 5, né? E essa música também estourou. Foi uma fase muito rica deles ali, né? Foi muito. Galera Coração conhecido, virou a turnê deles todas, né? Tem outras músicas também. Pode chover, relampejar, caiu o mundo que esse show não vai parar. Se estavam pra vocês, também estavam pra nós. Se estavam pra vocês, também estavam pra nós. Vem galera e arrepia nessa troca de magia. Chega junto, solta a voz, também é minha. Tem aquela... Se for pra ir pra balada, vou zoar com a mulherada, a gente vai. Já põe na lista o meu nome. Se for assim, eu não lembro direito toda ela, mas a gente vai. Eu sei que eu tive mais de 20 músicas com Edson Hudson, teve aquela Comendo Filé, já falei pra ela parar de ficar pegando no pé, só porque eu chego à noite tomando cerveja, comendo filé. Já falei pra ela parar de ficar pegando no pé. Eu falo. Fala. E aí foi indo, e eu fui colocando músicas com o Edson.
E com o Hudson, né? E pegando essa amizade todas. Então, tive mais de 20 músicas com Edson e Hudson. Inclusive, a música Fala, com Edson e Hudson, eles concorreram ao Grammy Latino. E aí eu fui no Grammy Latino quando teve aqui no Brasil. Então, estava lá com todo mundo. É uma coisa fantástica. Depois, essa música foi regravada numa versão que aí convidaram também. A gravadora convidou o Edson, eu e o Hudson, para ir até Salta, na Argentina, que aí nós colocamos a música com o grupo Los Nocheros, que é como se fosse o nosso Roupa Nova daqui, Los Nocheros da Argentina. Essa música foi... Também eles concorreram ao Grammy Latino lá. Com a versão espanhol. Com a versão espanhol, que aí virou Dime, que ficou Dime, yo quiero entender que te falta mi amor, que me quieres tener. Habla, amor, que de ti necesito saber que te aparta de mí. Solo un malentendido entre um homem e uma mulher. E aí eu fui com eles para Salta. Essa música depois foi regravada pelo grupo Brindis, que era um grupo mexicano estourado, que ele era estourado no México e nos Estados Unidos. Aí nós ficamos, acho que 2 semanas no top 10 da Billboard, lá do Americana. Então, a música... Ela é sucesso fora também. Foi sucesso fora. E hoje ela foi regravada pelo Alexandre Pires, né? Nesse projeto, que eu fiquei muito feliz. A música Fala. Já foi regravada no samba, pelo Cupim na Mesa. Que mais? Agora, nesse meu DVD que eu fiz agora, o Salgadinho tá cantando comigo essa música. Então é uma música que tem um carinho grande por mim e pelo Edson, né? Eu não sei, acho que você não sabe disso. Eu comecei essa coisa de trabalhar com sertanejo com um blog, né? A primeira postagem do blog foi em 2007, foi o lançamento de Fala. A primeira coisa que eu escrevi na vida sobre sertanejo mesmo? Foi o lançamento de Fala. Aí eu não lembro se foi 9 de outubro ou era 14 de março, eu não lembro, porque tem esses 2 momentos na faculdade ali. Mas eu acho que foi 9 de outubro de 2007, o Edson e Hudson lançaram Fala nas rádios e tal. Ou foi alguns dias antes das rádios que me passaram a música. Sei. E foi 2 anos antes deles se separarem, né? Isso. Tava num momento muito bom ainda do era. Ali. E isso é marcante, porque a música era muito boa, né? Tocou vendo muito, que bom. Então tem história pra mim e pra você. É muito bom. Aí você pulou o muro lá e foi pro Bruno Marrone. Você teve coisa com o Bruno Marrone. Aí foi. Aí também com o Edson. O Edson tava passando fim de ano em casa. Aí ele falou, nós precisamos começar a preparar música pro Bruno Marrone. Porque eles vão gravar um disco inédito, um disco enorme com DVD, que vai ser ao vivo em Goiânia. Aí eu falei, tá bom. Aí o Edson tava em casa, ele falou, eu vou ligar pro Bruno pra gente direcionar mais ou menos que estilo ele quer. Se a gente ficar aqui atirando em tudo quanto é lugar, é bom a gente direcionar. Aí ele ligou pro Bruno. Oi, Bruno, tá fazendo Bruno? Eu lembro que o Bruno disse que tô aqui na piscina, pô, tive que pra atender você, o que você quer? Brincadeira deles que eles têm, né? Aquela resenha. Aí ele chegou e falou, eu queria saber mais ou menos que estilo de música que você tá pensando em gravar, porque eu tô aqui com o Henrique, a gente tá começando a compor aqui, que tô de férias na casa do Henrique. Aí ele, conversando com o Edson, eu não sei o que eles estavam falando, e eu comecei, tem um estúdiozinho lá, um home studio em casa. Aí eu peguei um papel, uma caneta e escrevi assim, e esse amor de ping-pong, de pega-pega, de esconde-esconde. Paixão maluca, proibida, e tão doída, se ficar longe. E o Edson tava lá com ele, conversando, e eu peguei o papel e fiz assim pra ele, mostrei pro Edson. Aí o Edson olhou assim no papel e fez assim, ó. Aí eu falei, puta, não gostou, né? Aí virei o papel ao contrário. Aí ele falou, então tá bom, Bruno, daqui a pouquinho então a gente vê se fez alguma coisa, eu te ligo pra te encher o saco e te mostro a música. Ali, que negócio é esse aí de amor de ping-pong que você fez? Cara, isso aí eu nunca ouvi falar, não tem lugar nenhum. Peraí, você pensou na melodia? Eu falei, pensei, esse amor de ping-pong. Ele falou, não. Vamos fazer meio no sambinha, no sambanejo ali, pra ver se o Bruno tem. Porque dos outros estilos vai chegar tudo pra ele, mas igual essa de sambanejo, acho que não vai chegar. Ele gostava de gravar, né? Que ia casar comigo, o Bruno gostava Tinha vindo nessa. Tinha vindo. Aí chegou e o Edson pegou o violão e fez. E esse amor de ping-pong, te pega, de esconde, paixão maluca proibida e tão doída, se fica longe. Aí o Edson, já fazendo a levada, ele pôs...
eu não quis assim. Aí eu falei, ela também não. Ele, mas aconteceu, coisas do coração. Seu olhar no meu, falei, o meu olhar no seu, inocente paixão. E aí, em meia hora, a música nasceu. Aí ele falou, cara, é fantástico, vamos ligar, o Bruno vai gravar na hora. Ele ligou, Bruno, pode escutar uma música? Ele falou, posso. Aí tocou, ele tá no repertório. Tá dentro do repertório, não mostra pra ninguém, é minha. Aí de presente depois, pela amizade que o Bruno tava com o Edson e tinha criado com o Edson, o Bruno convidou o Edson e o Hudson. É junto essa música, né? Convidou o Edson e o Hudson pra cantar no Ao Vivo em Goiânia. E aí lá no Ao Vivo em Goiânia eu conheci o Chimbinha, a Joelma, a Cláudia Leite. Então foi abrindo cada vez mais os meus horizontes para depois ter contato com os outros artistas. Ah, é daquele DVD do Choram as Rosas. Isso. Que foi imenso lá em Goiânia. Foi, lá em Goiânia, é. Ah, o Amor de Ping Pong é dali. É dali. Ah, por isso que tem a participação do Edson Hudson, verdade. Você chegou a gravar mais com o Bruno Marrone? Gravei a que me levou pro Jô Soares, que foi o Salva Meu Mundo, né? Foi no meu DVD. Aí eles chegaram até a cantar um pouco, mas não ficou em nenhuma discografia deles. Ficaram minha, que é Salva meu mundo com um beijo seu, só nos teus braços eu posso voar, chegando ao céu bem pertinho de Deus, peço às estrelas o seu olhar, que é a composição minha e do Bruno. Tem gente que acha que é do Bruno Marrone, né? Então, acho que é do Bruno. Por isso que eu fui pro Jô Soares. Achavam que era do Bruno Marrone, mas aí no YouTube eu fiquei 3 dias seguidos lá e a produção do Jô entrou em contato achando que era o Bruno Marrone e foi comigo. Porque teve uma época, talvez o pessoal não se lembre, que o YouTube tinha capa, né? Tinha, isso aí. Vou entrar na capa do YouTube. E ficava lá na capa do YouTube. Ficasse 3 dias é como se a gente viralizasse hoje aí no Instagram, Nem né? tem hoje, não tem esse recurso mais. Não tem. E a música ficava. E aí depois eu também comecei a compor com o Bruno. Aí o Bruno lançou o disco da irmã dele, da Ana Paula, e tem 2 músicas nossas lá. Aí a gente começou a compor eu, Edson, Bruno, o Juliano, do Luiz Cláudio Juliano também, que foi um grande parceiro meu também nas composições. E aí foi indo. Aí eu fui pro Rio Negro e Solimões também. Rio Negro e Solimões, fantástico, assim. Me abriu também as portas. Gravou? Gravou. E essa música que eu gravou com o Rio Negro e Solimões foi assim. Eu tava no Estância Alto da Serra, indo para ir num show. E lá parava o trânsito todo, a Anchieta, tudo. E eu tava parado assim, eu vi uma turma tava traiado, todo mundo de bota, chapéu, cinturão. E o rapaz, quando passou, falou, aqui não dá não, aqui não dá, demora demais, é só na pressão, só na pressão, não tem jeito. Aí eu tava no carro, tava demorando para entrar, eu comecei, só na pressão... Só na pressão, só na pressão vai bombeando o coração. Tem muito amor, muita paixão, só na pressão no clube do batidão. E aí eu gravei isso, e quando eu encontrei o Edson, eu falei, Edson, tem uma ideia de uma música assim, assim. Ele falou, eu tô com o Flavinho aqui, manda pra nós. Aí entrou eu, Flavinho e Edson nessa música. E virou a turnê do Rio Negro e Solimões, Clube do Batidão. Não é nome de disco, não? É nome de disco, né? Nome de disco. E nesse mesmo disco a gente colocou também O Carro Dela Quebrou. Saí numa balada pra me divertir, curtir uma noitada e me distrair. Logo na chegada alguém me olhou, não sei o que aconteceu, o coração disparou. Foi algo diferente que eu nunca senti. Rolou uma paquera, troca de olhar, daquelas que acontece de se apaixonar. Ela deu um tchau, ela foi embora, não sei o quê, é assim. Eu nem rodei um quarteirão, alguém me acenou a mão, pisca ligado, quando olhei eu não acreditei. Frio na barriga, um suador, o coração acelerou, era a moça da balada que eu gamei, o carro dela quebrou, pra ajudar eu parei. E aí eu fiz história no Rio Negro e Solimões. E foi indo, teve... Sim, sucessos que eu nem imaginava, né? Com o Daniel, entrou música com o Daniel, que eu sou super fã do Daniel, como pessoa, como artista. Teve uma história bacana também com o Daniel. Essa história também, eu tinha colocado, acho que só música com o Reginaldo Rossi ainda.
E o Daniel fazia o futebol dele, né? Fazia o futebol que era para arrecadar alimento. Ele parou, o joelho dele não dá deixou mais. né? Deixa. Mas você continua. Continua. Aí o que acontece? Mas eu não conhecia o Daniel nessa época. Estava de plantão na Santa Casa e o banco de sangue da Santa Casa estava zerado, não tinha sangue. Geralmente, quando acontece grandes acidentes, a gente faz uma campanha para doação de sangue, porque às vezes todo o sangue que está no banco de sangue ele é utilizado. Se for um acidente grave, numa estrada, alguma coisa assim, numa rodovia. E naquela época, eu sei que eu estava operando naquela semana e estava faltando sangue no banco de sangue. Então, a gente tem que pegar de outros hospitais. E a Santa Casa de Santos é do lado do estádio da Portuguesa Santista, do lado. E o Daniel ia fazer o futebol dos amigos na Portuguesa Santista naquela semana. Aí eu tive a ideia, eu falei, meu Deus, se eu conseguir contato com alguém do Daniel, eu vou falar para ele que ao invés de só de ou doação de alimento ou de vestuário, ele pudesse dar um ingresso para quem doasse sangue. Aí eu entrei em contato com alguém da Secretaria de Cultura de Santos que estava, eles me levaram até o Silvio Finato e ao Hamilton. E aí eu passei essa ideia para eles. Falei, ó, eu sou da Santa Casa, sou médico, também estou colocando música, faço música. Será que vocês não conseguem ajudar a gente? Cada ingresso, a pessoa vai doar o sangue e ganha um ingresso para ir no futebol solidário do Daniel. Eles acharam bacana a ideia. O Daniel também aprovou e o Daniel quis me conhecer. Depois disso. Aí o Daniel me conheceu e eu sei que o banco de sangue estava zerado. Depois que teve futebol do Daniel, foram mais de 380 bolsas de sangue que a gente conseguiu naquele período. Então, isso dá quantas pessoas, mais ou menos, você consegue? Olha, acho que é mais ou menos uns 500, 600 ml por pessoa, né, que a gente pede por doação. É que faria um pouquinho. Antigamente era mais, acho que agora é menos. Aí, 380 bolsas... Cada bolsa tem mais ou menos isso, 500 ml, por aí. E não é só o sangue, né? Você pega as plaquetas também dali, você pega outras substâncias. Não é uma pessoa por bolsa. Não, às vezes é uma pessoa por bolsa. Então, que você utiliza da bolsa não só a parte vermelha do sangue, você usa as plaquetas, você usa os glóbulos brancos, você usa outras coisas assim que você pode... E aí resolveu o problema. Resolveu e eu peguei amizade com o Silvio Finato e com o Hamilton. E acabei com o Daniel. Então, todos os eventos que tinham... E depois o Daniel é um cara super cordial, que você sabe, né? O Daniel fazia algum DVD, fazia algum CD, ele mandava para minha casa o CDzinho de presente. E a gente também começou a estreitar um pouco essa amizade, né? E aí, mais para frente, o Flavinho e eu fizemos uma música e o Daniel gravou, que é... Por amor não vou morrer, mas eu posso te dizer... Vou sentir a sua falta, vai doer, eu vou sofrer, mas isso passa. E um dia no show do Daniel ele me chamou para cantar com ele. Já cantou com ele. Cantar com ele essa música. Ele é muito legal, né? É outro... Alexandre Pires também, o Edson, graças ao Edson coloquei música no Alexandre Pires, que é... A gente ia fazer essa música pro Zeca Pagodinho. Aí o Edson falou assim, não, mas vamos mostrar pro Alexandre, porque ela ficou muito boa na praia do Alexandre. Chama Vida Engraçada. Vida engraçada. Quem tem pouco quer ter muito. Quem tem muito já percebe que do muito não tem nada. Vida engraçada. Eu só quero ser feliz, fazer tudo que eu já fiz e tomar minha gelada. Tudo que é bom faz mal. Tudo que faz mal eu gosto. Quando eu não tinha dinheiro, comia qualquer negócio. Tomava cachaça pura, churrasco e muita fritura. E agora vem com essa história que o coração não aguenta. Quando a carne é suculenta, se tem molho de pimenta, é que a gente se arrebenta. E nem chega nos 50. E aí ficou essa vida engraçada também no meu currículo aí junto com Alexandre Pires. Das composições, qual delas é mais famosa? Eu acho que Fala, porque ganhou outras línguas, né? É Amor Demais. Teve uma também que me tornou famoso dentro da Globo. Amor Demais é muito grande, né? E A Chapa Vai Esquentar, por exemplo. A Chapa Vai Esquentar... Do Rudy Robson? Do Rudy Robson. Essa também tem uma história engraçada, assim. Engraçada, mas para mim não foi bom dos dois aspectos. Eu fiz essa música A Chapa Vai Esquentar junto com Moisés Ordini e com o Chico Amado. Aí a gente conheceu um empresário de uma dupla que era o Rudy Robson.
Com isso eu mostrei a música, que a chapa vai esquentar para eles e tal. Aí ele adorou a música e ele tinha muito contato na Som Livre. Aí ele chegou, ó, vou mandar essa música lá pro pessoal da Som Livre para ver o que eles acham. Aí eu disse que o pessoal gostou demais. E ele falou, ó, acho que eles vão colocar a música na novela. Só que quem estava cantando a chapa vai esquentar era eu. Ah, você gravou. Eu gravei. Aí eu cheguei e fiquei feliz, que ia ser eu que ia entrar na novela, né? Aí ele chegou e falou assim, ó, tá tudo em estudo lá, tá 90% certo. Aí passou, sei lá, uma semana, ele falou, ó, preciso te falar uma coisa, tem uma notícia boa e uma ruim para te dar. Eu falei, então, fala a boa. Ele falou, a boa é que a música entrou na novela. Eu falei, fala ruim, que nós vamos ter que colocar o Rudy Robson cantando e não você. Você tem duas opções, ou a música entra ou ela não entra. Eu falei, então deixa ela entrar. Só que a música ela ficou muito boa, porque ela ficou a abertura da novela A Favorita, né? Que é, hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão, é churrasco do bom. Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão, é churrasco do bom. E aí eu via todos os atores, né, da Globo, Tarcísio Meira, Cláudia Raia. A Favorita era da dupla lá, né? Era da dupla, é. Então, tinha lá... E aí tinha o bailão sertanejo, era a chapa vai esquentar e todos eles dançando. E foi uma coisa muito boa para mim também, porque depois também o próprio Silvio, que era o empresário da dupla, ele começou a ouvir mais as minhas composições e aí eu tinha uma música que era assim, que eu sempre almejava, falei, pô, queria que essa música tivesse no Criança Esperança. E aí eu fiz a música e ele conseguiu colocar ela no Criança Esperança. Inclusive quem cantou foi a filha do Renato Aragão, na época, no Criança Esperança. O Silvio que você fala é o Rodrigues? É, o Silvio Rodrigues. Ah, ele manda mensagem às vezes, ele sempre assiste aqui o canal. Então, esse é o Silvio. Então um abraço pro Silvio aí. E ele que começou a me colocar ali na história da Globo, da Som Livre e tudo. Eu não cantei A Chapa Vai Esquentar, mas abriu as portas. Ô, doutor, o Henrique, você tem essa história como compositor, mas cantar, você sempre quis cantar? A ideia era essa? Sempre cantei. Desde menino eu cantei também. Tanto é que a gente formou aquela banda que eu te falei lá na adolescência. E depois, com a história do sertanejo, eu sempre cantava, sempre, assim. Na faculdade tinha os shows que a gente chamava de show média. Então, eram as turmas, uma turma contra a outra para ver o que era. Eu estava cantando, O Bruno Marrone eu conheci através de um amigo meu que também é médico, que é o Marco Lívio. Porque ele era de Minas e o Bruno Marrone já estava estourado em Minas e não chegava lá. E ele me trouxe um disco do Bruno Marrone. Então, eu conheci o Dormir na Praça através do Marco Lívio. O César também, que é um amigo meu de faculdade, a gente às vezes cantava em dupla no show médio, o César. E então a música sempre teve comigo na faculdade, na época do cursinho. No cursinho também tinha os eventos musicais, eu cantava na faculdade. Quando eu fui para o Exército, no Exército também, onde eu fiquei em Assis Brasil, tinha um que a gente chamava de breguinha, que chamava Tancredo Neves, o bregão do Tancredo Neves. E aí tinha um rapaz que tocava teclado, que era um cabo, e eu cantava. Então a gente fazia o show do forró, do piseiro lá no Tancredão. Então a música sempre veio comigo. Quando a música entrou com o Reginaldo Rossi, que depois ele quis me conhecer, aí ele foi fazer um show na Baixada, numa casa chamada Pink Panther. Aí ele falou, vou deixar você cantar. E me deixou cantando lá umas 3, 4 músicas. Aí no Edson e Hudson, quando o Edson fazia show na praia, o Edson me chamava, o Henrique gosta de cantar, ele canta também. E o Edson me punha para cantar para 100 mil pessoas lá na praia. E isso foi indo. O Bruno, o Marrone, eu lembro que no Country Festival eu cantei também, que o Bruno me chamou para cantar. No navio sertanejo, que era Bruno e Marrone, Grupo Tradição, Alexandre Pires, tudo, eu também cantei. Tem até no YouTube eu com Enzo, o Bruno com Enzo no colo pequenininho, cantando comigo ali na piscina. Então, eu sempre gostei de cantar. Você gravou a primeira vez quando? Eu gravei a primeira vez na época que eu falei do Billy Brasil. Isso foi em 2002, eu acho, que eu gravei um CD. Aí depois eu vim gravando outros. A cada 2 anos eu gravava um CD. O auge foi quando eu gravei um DVD, que teve essa música Salva Meu Mundo, que foi em São Vicente também, quando eu fiz 15 anos de carreira musical.
mas eu sempre vinha tocando, principalmente nas rádios lá da Baixada. Fiz show no Nordeste, fiz show em Minas. Então fui fazendo assim os showzinhos onde dava para onde alcançava o meu pé, né? Porque você sabe que hoje em dia a divulgação tá mais fácil, mas antigamente era mais difícil. Hoje você consegue colocar uma música, se ela estourar e viralizar, você fica mais conhecido. Se tiver num programa como o seu, a gente fica mais conhecido também. Então, porque um programa acaba chamando o outro, né? As pessoas não conhecem você. E tem uma coisa legal, você além de tudo é uma pauta ambulante, né? Porque assim, tem muito assunto para falar com você, diferente, né? Acho que é assim... É tanta vontade de falar que a gente tem que contar todas as histórias. É muito bom. Né? Mas agora você gravou um DVD, foi isso? Gravei. Tem alguns dias. Agora em setembro, dia 10 de setembro, gravei um DVD para comemorar os 25 anos meus na música. E aí eu convidei diversos artistas. Convidei Edson e Hudson, que participaram. Tem 2 músicas excelentes ali que a gente fez uma repaginada nelas, que são minhas e que o Edson gravou. Que o Edson e o Hudson gravaram já em outros discos. Que mais? Tem o Salgadinho, também, que gravou comigo. Adriana Ribeiro, que é do samba, que gravou comigo. A Fátima Leão, que sempre também, desde o comecinho das minhas composições, a Fátima sempre estendeu a mão para mim, como se fosse um filho, um irmão mais novo dela. O Nil Bernardes, que foi o primeiro que pegou uma entrevista minha no Jornal Sertanejo. Quem mais? Chimbinha veio aqui, muito legal. Chimbinha, desde a época do Calypso, que sempre me deu atenção, desde a época que eu conheci ele lá no Ao Vivo em Goiânia, sempre me deu atenção, sempre quis escutar as minhas músicas, sempre grava uma música minha, projeto dele, tudo isso tá junto. A Giza, que é uma cantora nova também do pagode, que está destacando. Tatiana Castro participaram, Leandro Ramajo, Gabriel Antero, que é um ex-jogador de basquete da seleção brasileira de basquete também, que é da Baixada, tem uma voz muito bonita, participou comigo. Flavinho participou comigo. Os meus amigos da infância, dos Tangas Perfumadas, participaram comigo. Então, essa história toda eu consegui trazer todos os amigos para estarem comigo ali nesse momento. O Pinha, que é do Exalta Samba, o Pinha Presidente, participou comigo. A ideia começou a sair já alguma coisa ou ainda não? Não, vai sair agora. Já estão começando até aquelas ediçõezinhas, né, do audiovisual, mas eu acho que até, assim, comecinho de outubro já sai alguma coisa. Ah, tá. Porque essa entrevista vai sair já agora. Então... Comecinho de outubro, então, já vamos ver algumas coisas, O seu Henrique Marques, eu quase esqueci. O seu Marques é com X, o pessoal deve estar lendo aí. Não é original. Não, é Henrique Marques, Q-U-E-S. É que falaram para mim que o X dava sorte, logo quando eu comecei a fazer as composições. Como médico ainda era Marques, normal. Marques, Henrique Ademar Marques Júnior é o meu nome, né? E aí, ele... começou a dar sorte mesmo. Coloquei o X. Como eu sou da praia, coloquei Mar, Henrique Mar e um X. Então ficou fácil das pessoas guardarem essa história aí. Porque fica bom. Eu acho que tem outro Marques, é o Nando, o compositor, né? Eu lembro que tinha Nando Marques, que é o compositor. Que é com X também. Com X também. E a Patrícia Marques também, que é ela lá de trás também, que ela era X. Patrícia Marques também com X. O dela era Marques mesmo? É por isso? Mar XS. Não, mas será que o dela também é igual ao seu? Não sei se o original dela era QS, mas é Marques igual ao meu, Mar X. Patrícia Marques, o Nando Marques e o Karl Marques também, pra puxar lá pra trás. Verdade. E começa. A família Marques é comprida. Se você for ver. Doutor, uma pergunta totalmente de trabalho agora. Para tanta gente que o pessoal acompanha procurando o que fazer da vida. A gente, aqui em Campinas, tem uma faculdade de medicina caríssima, né? Que é a São Leopoldo, que é muito famosa, não é só aqui que tem. Vale a pena fazer medicina ainda? Em qual circunstância vale a pena fazer? Eu acho que é assim, eu acho que tudo vale a pena, Pionte, tudo vale a pena. Depende você se destacar naquilo que você está designado a fazer, né? Eu vim de uma família humilde também, que não existiam médicos. Então... A sua família não era rica? Não. E eu passei na faculdade... na Federal Fluminense, no Rio de Janeiro, que era de graça, e passei na Fundação Lusíadas, que era em Santos. Só que para morar no Rio de Janeiro, eu gastaria muito mais do que se eu
ficasse na Praia Grande, porque os meus avós já tinham uma casa lá. E a faculdade, na época, ela não era tão cara. Então, existiam os créditos educativos, ainda existem tudo. Mas eu acho que se você se dedicar, tem muito médico, tem muitas faculdades de medicina hoje. Antigamente não tinha tantas, mas tem muitas faculdades. Mas eu acho que ainda tem trabalho para todo mundo. Basta você se dedicar, basta você entender que ser médico é você pensar mais no próximo, não pensar tanto no dinheiro, não pensar tanto em estética, é pensar que você vai salvar a vida de alguém e que alguém vai salvar a vida da sua família também. Então, se você se dedicar, você vai ser um grande médico, né? Você não precisa ser um médico famoso. Eu não sou um médico assim, eu sou um médico querido, eu acho, pela população que me tratam lá como doutor cantor, que me levam um presentinho. Te chamam de doutor cantor? Chamam. Não sabe às vezes o meu nome, mas falam, doutor cantor tá aí? Esse é aquele doutor que canta? Então, eu acho que o carinho e a dedicação é você saber, o Edson mesmo, um dia que você estiver com ele, você pergunta para ele, o Edson mesmo, eu já levei o Edson, eu trabalho na prefeitura de São Vicente, na Santa Casa de Santos, na época eu já levei o Edson para olhar os meus plantões. E ele viu que a população que eu atendo é uma população muito simples, muito humilde, mas é uma população que a gente tem que dar aquele carinho, aquele afeto. Então, ser médico é cuidar desde o mais humilde até o mais rico. É cuidar de quem na sociedade já fez alguma coisa de errado e de quem foi santo. Então, a gente é um juiz, é uma missão de se doar e ajudar o próximo. E isso está faltando ainda. Isso sempre vai faltar, né? Então, a medicina, ela é um legado que, se você quiser fazer, você vai ter... Você pode não ter muito dinheiro, mas você vai ter a sua consciência e o seu coração feliz. A coisa mais maravilhosa do mundo é você, às vezes, estar passando na rua e alguém fala assim, você não lembra de mim, mas você salvou a minha vida. Acontece bastante. Muito. No dia que o Edson estava lá, no plantão comigo, o Edson vai te falar isso. O Edson estava do lado assim, a gente estava passando visita, ele estava comigo, olhando os pacientes, só do lado assim, como se fosse um acompanhante. E aí um rapaz chegou para mim, bateu no meu ombro, não reconheceu o Edson, que o Edson às vezes sem chapéu não é reconhecido, né? Não reconheceu o Edson, falou, ele não lembra, mas ele me salvou. Eu tomei 3 tiros e ele me salvou. Aí uma outra vez também o Edson estava comigo, parecia coisa que era combinada. Aí a pessoa me parou também na rua e falou assim, oi doutor, tudo bem? Deixa eu tirar uma foto com você, porque você salvou a minha vida e eu queria te apresentar para a minha família. Então isso não tem preço, né? Isso é uma coisa maravilhosa. E Deus foi tão bom comigo que ele me deu a medicina e a música, porque às vezes eu estava lá passando visita em um paciente, e o paciente só tinha um radinho do lado, e às vezes estava tocando a minha música, e eu estava atendendo aquele paciente. E aquilo, para mim, era um presente de Deus, assim, sabe? De ver o paciente escutando a minha música, eu podendo cuidar dele e ter o presente da música ali em conjunto. Então, você pode fazer tudo. O Edson também tem uma história que ele até contou no meu DVD, então por isso que eu posso contar aqui, porque ele falou para todo mundo e está gravado e registrado. O Edson, no auge da carreira, ele teve uma crise de depressão muito, mas muito forte. Ele contou essa história aqui. Contou? Muito forte. E ele precisava ficar internado, na verdade. Chamei outros amigos psiquiatras que falaram, não tem jeito, Henrique, tem que internar o Edson. Não vai ter jeito. Falei, mas o cara está no auge do sucesso, vai acabar o sucesso dele. Não. A gente não se responsabiliza por isso. Se você se responsabilizar... E aí o Edson ficou na minha casa quase 1 ano. Ele tinha as crises, ia para minha casa, não conseguia dormir, deitava lá na minha cama, eu punha um colchão no chão, e o Edson ficava deitado na cama, e eu no chão, na madrugada, ele me dá a mão, na síndrome do pânico, na depressão. E isso não tem preço para você ajudar um irmão, ajudar uma pessoa, né? Você internou ele na sua casa, basicamente. Internei ele em casa. Eu tinha que viajar com eles muitas vezes, tinha que trocar os meus plantões, os outros amigos trocavam plantão comigo para eu poder viajar com ele ser medicado no avião que ele ia,
para que na hora do show ele tivesse tranquilo e fizesse o show. Acabava o show, ele voltava a entrar na depressão e voltava a ficar daquele jeito que ninguém esperava que um artista estourado estava. Claro que a gente sabe que isso não vem só por causa da fama, nem disso. Vem do histórico todo que a gente tem, que a gente vai guardando na nossa biblioteca da vida. No né? HD. Desde pequeno, o que a gente passou, o que a gente sofreu, os traumas, o que a gente não consegue dar conta depois quando chega a fama, o que não consegue dar conta quando perde a fama, que também é outra parte. E isso, hoje em dia, está tudo muito bem explicado com as redes sociais, né? A depressão tem cura, precisa de ajuda, para que não haja um final trágico, né? Então, eu acho que sempre aconteceu isso. Os outros amigos da música também sempre me ligavam, me pediam, olha, eu tô sem voz, olha, eu tô com diarreia, olha, eu tô passando mal, olha, você pode me ajudar? E, na medida do possível, eu ajudava, eu passava medicamento, eu lembro que muitas vezes tive que entrar ao vivo nas TVs, porque alguns artistas não puderam fazer o programa. Você tinha que justificar. Justificar e dar o porquê que estava acontecendo isso, para shows, que eles não podiam ir no show. Então, eu acho que fui presenteado dessa forma na parceria com os meus amigos artistas e com os meus amigos pacientes. Ô, doutor, você falou aqui sobre... Você passou... Rapidamente, eu até ia falar na hora. Você falou da Preta Gil, que foi um assunto muito comentado, todo mundo acompanhou a evolução da doença dela, e ela acabou tendo que fazer uma época bolsa de colostomia, fez muitas outras coisas piores até, mas teve bolsa. E outra bolsa, a pessoa que fez bolsa ficou muito famosa foi o Bolsonaro, que por conta de outra coisa, de um trauma, que foi no lance da facada. Mas os dois com o mesmo compartimento ali, que é algo extremamente delicado, né? E muito ruim, né? Ele ainda continuou com um problema, ela faleceu. O quanto a alimentação é um problema para isso? Porque a Preta Gil chegou a dar uma entrevista para o Fantástico dizendo que ela achava que um dos problemas era 50 anos comendo errado, né? Comendo mal. Na verdade, existe isso mesmo. Existem alguns estudos, né, que provam que algum tipo de alimento ele pode se tornar... Ele é cancerígeno, né? E o intestino da gente... Principalmente as pessoas que têm mais dificuldade ao banheiro, eles têm que eliminar. A gente normalmente elimina todo dia, né, as nossas fezes. Mas tem gente que fica 5 dias, 10 dias, 15 dias, 30 dias. Tem isso? O mês inteiro? Tem. Por outros tipos de patologias. Às vezes patologias neurológicas, que a pessoa não consegue se locomover. Então o intestino também fica mais preguiçoso. Por alterações como diabetes, tudo isso também torna com que a mulher, principalmente quando entra na menopausa, o intestino fica mais lento. Isso faz com que aquele contato... Imagina que o lixo que você tinha que ter jogado fora, ele está em contato ali com a lixeira, né? E você não foi jogar para o caminhão de lixo buscar. Então, ele está ali. Então, se tem uma substância que você digeriu, mas ela é cancerígena, ela está nas fezes, ela fica em contato com a mucosa, fazendo modificação dessa mucosa. Às vezes, nem para tentar proteger o próprio intestino, ele acaba fazendo células errôneas, erradas. E essas células acabam virando pequenos tumores, que são os casos dos pólipos, né? Pólipos são pequenas verruguinhas que surgem no nosso intestino. A partir dos 40 anos, a gente já sabe que existem pólipos. Só que se a gente deixa ele ali por 5 anos, 10 anos, em contato com algo que é tóxico, ele pode sofrer mudança e virar um tumor. Se você pega ele numa colonoscopia, que é um exame de rotina que hoje a gente já sabe que tem que fazer a partir dos 45 anos, e já vai lá, o colonoscopista já vai e retira essa verruguinha, você não vai ter problema. Só que no ano seguinte, você tem que fazer uma nova para ver se não nasceu outras verruguinhas em outros lugares. E isso previne, é a grande chance de prevenir os cânceres do intestino, né? O uso de bebida alcoólica, o uso de cigarro, o uso de drogas, tudo isso fica ali em contato com a mucosa do ânus, do reto, dos cólons, que são o intestino grosso, né? Isso vai fazendo com que tenha mutações, além de pessoas que têm na família a parte genética.
O avô já teve, o pai já teve, o filho pode ter. Então tem que fazer esse exame de colonoscopia seriado. Então, a Preta Gil, quando ela fala que ela diz muito do alimento, tem fundamento? Tem. O alimento, assim, por exemplo, defumados, a gente já sabe. Presunto, linguiça, salsicha, tudo isso, ele é cancerígeno. É bom cortar isso? É bom cortar. O próprio churrasco, pelo carvão ficar ali em contato, é bom cortar. Claro, a gente não precisa ser radical, né? Se a gente comer muitas verduras, muitos legumes, tudo isso, junto com um pedaço de carne, um pedaço de linguiça, tudo isso, as fibras vão fazer com que você vá mais rápido ao banheiro e aquilo não fique em contato, mas a substância é ruim. Muitos corantes que tem também em alimentos são cancerígenos. Então, tem diversas substâncias que são. Outra coisa, a água é muito importante a gente tomar. Porque o intestino, ele rouba a água das fezes. Se você tomar uma quantidade grande de água, ele vai ficar encharcado as fezes. Se você tomar uma quantidade pequena, ele vai roubar e você vai ficar cada vez mais ressecado e aquilo vai ficar mais em contato com a parede com a mucosa intestinal ali, com a parede do intestino. Uma pergunta importante. Pode encher a cara de pimenta ou não? Não é bom? Então, a pimenta, na verdade, assim, a pimenta, ela, por ser ardida, né, ela pode inflamar algumas mucosas. Se ela não fosse ardida, a gente não sentia. Se ela não inflamasse, a gente não sentia na boca. Assim como o álcool também é. Se você tomar, ele vai fazer o mesmo efeito. Só que tem pessoas que comem pimenta e não tem nada. Não tem alterações das hemorroidas, não tem sangramento intestinal, não tem nada. E tem outras que não podem passar perto do cheiro da pimenta que ataca aí as hemorroidas, ataca o estômago, ataca tudo. Isso vai muito de cada indivíduo, né? E a pimenta, inclusive, tem estudos que ela é antioxidante, ela é importante, só que depende a quantidade, depende se te retira, às vezes, uma substância em alguns produtos aí que são feitos de pimenta, mas não deixam ela tão ardida, para não inflamar tanto a mucosa e as veias, que são as hemorroidas, né? Então, pode comer pimenta, não tem problema. Pode comer, depende. Se você... É o que eu falei, cada indivíduo é indivíduo, é um indivíduo. Se você come sempre passa mal, evita, né? Se você come e não tem esse tipo de problema, fique à vontade. Você ainda trabalha com os quebrados que chegam no hospital ou não? Não atende? Hoje eu não faço mais o pronto atendimento. Já fiz muito. Mas você gosta? Muito. Gosto. Mas escapou um pouco disso. Escapei. É que aí você vai... Você vai tendo filho, aí você tem que ficar mais com o filho, não ficar tanto em plantão, tudo, mas eu escapei sim do pronto-socorro. Mas o pronto-socorro é uma grande escola que me ensinou muito. Me ensinou muito do trauma, daquela adrenalina, de você ter que salvar 1 minuto, é muito importante para uma vida. Então, o pronto-socorro me ajudou muito. Como você divide o seu dia? O seu dia não, a sua semana. A música tem muito... Porque você acabou de gravar um DVD, então tem muito espaço. Mas como é que você faz para uma coisa não atrapalhar a outra? Com o passar do tempo, a gente vai organizando a nossa vida, agenda médica, né? Então, por exemplo, de segunda a sexta-feira de manhã, de segunda de manhã até umas 7 da noite... até quinta também, de manhã até 7 da noite, eu sou o médico do hospital, do ambulatório e tudo isso. Na sexta-feira de manhã tem um pequeno ambulatório e à tarde eu já fico livre, porque se for fazer um evento, eu tenho tempo de ir viajar até o evento. Se for ter um programa, eu consigo ir nesse programa. E no sábado e domingo também a gente sabe que é onde acontece a maioria dos shows, dos eventos. Então eu me organizei dessa forma, de segunda até sexta de manhã, eu sou o médico. De sexta, depois do almoço, até domingo de madrugada, eu sou o Henrique Marques, o doutor cantor, né? É o doutor Henrique que o pessoal fala, além de médico cantor? É, doutor Henrique, é. Com esse lançamento, você está esperando o quê? Você vai começar a entrar em turnê com esse projeto? A ideia é essa? Isso, então. Aí é uma coisa também fantástica, né? Convidei o Chimbinha, né, para participar. O Chimbinha achou tão bacana o nome que eu dei para o DVD, que chama A Grande Festa, que ele propôs ser meu sócio nesse evento. Por quê? Porque a gente consegue levar esse evento, esse show para o Brasil todo, levando vários estilos musicais, não só o sertanejo, não só o calypso ou o brega. A gente conseguiu, nesse DVD, juntar o pop, o rock,
o sertanejo, o brega, o samba e o pagode num só. E você vê hoje que a tendência é essa, né? O Bruno tá vindo com a turnê Inevitável, que vem outros artistas. O Vila Mix também veio com isso. Então, a grande festa, a gente vai levar vários artistas para participarem com a gente em meia hora de música, 45 minutos de música, e eu e Chimbinha que vamos comandando essa festa. Chimbinha com a guitarrada dele, Chimbinha tá cantando agora também. Cantando? Tá. Eu levando as minhas histórias também, cantando junto com o Chimbinha, a gente regravando outros sucessos de outros artistas, e a gente está fazendo a grande festa virar uma grande turnê, que é o propósito disso, que surgiu do DVD e desse nome, A Grande Festa. Pô, que legal. Então você falou que a partir de outubro o povo já consegue ver. Já consegue ver. Que local que foi ali? Ali foi em São Vicente. É uma marina muito linda, que fica à beira do mar ali, que chama Marina Rocket Sea Club. Ela é bem passando a Ponte Pênsil em São Vicente, já tem várias marinas ali. E essa marina é uma marina caprichada que faz vários eventos. O doutor, a gente vê no noticiário, principalmente a gente que é do estado de São Paulo, que as coisas estão perigosas ali para a Baixada Santista, porque o crime tomou conta e tal. Teve até o assassinato de um ex-delegado agora, que virou notícia nacional. E aí só chega notícia assim pra gente. É um lugar bom para morar, né? A Baixada é boa, né? A Baixada é boa. Assim, é que tudo que às vezes vem principalmente agora, né, que ocorreu o crime do delegado, isso fica muito na mídia, né? Mostra muito na mídia. Mas a Baixada é uma Baixada tranquila. Claro, existem problemas como qualquer outra cidade existem problemas, mas não é assim muitas vezes como a gente vê, né? A gente tem também a visão, principalmente a gente que é daqui do estado de São Paulo, que o Rio de Janeiro você não pode pisar no aeroporto que alguém vai né, te assaltar, te dar um tiro. E não é assim. A gente tem amigos que moram no Rio de Janeiro que são determinadas áreas, determinados locais que isso acontece. Na Baixada também, se não fosse pelo fato do delegado ter sido assassinado, infelizmente, a gente também não teria noção de que tem esse alto crime, essa alta criminalidade por lá, porque a gente não vê isso no dia a dia. A gente sai à rua, a gente sabe que tem que tomar... Infelizmente, nós temos que tomar cuidado, né, com objetos de valores, quando não deveria existir isso, mas isso é em qualquer lugar. Mas eu saio na rua tranquilamente ali, com a minha família, vou à praia, saio com os amigos, e não tem nada disso, assim, dessa forma caótica que se mostrou. Você mora perto da praia? Moro a 500 metros da praia. Pô, você nunca mais sai de lá, né? Não vai voltar para São Paulo. Né? Mas você acredita, Piunti, que quando a gente mora no local, a gente acaba não valorizando tanto. Eu só consigo ir à praia nos fins de semana, quando não tem eventos, ou então quando meu filho fala, vamos jogar bola, pai? Aí eu vou pra praia jogar bola, pego os amiguinhos dele também, ou então vou caminhar no final da tarde, comecinho da noite com a esposa. Tá vendo? Não é tão perigoso que a gente vai caminhar ali na praia, mas é maravilhoso, né? É um outro estilo de vida, você acorda ali, se você quiser... Eu sempre, quando eu vou pro trabalho, passo em frente à orla da praia, já para dar uma revigorada, olhar melhor, é outro mundo, olhar né? aquele maravilhoso, aquela maravilha que Deus nos deu. Então, é outro mundo. Não tem que acordar na Marginal, não, né? Não tem que ficar. Apesar que tem muito trânsito agora para lá também, Pio. Tem. Ali é muito ruim de ir em época de feriado e férias. Isso né? Não tem como ir. Né? É verdade. É porque aí o estado de São Paulo todo dentro do litoral. Já né? para no pedágio, não tem nem como fazer. Você falou do Edson e Hudson, da proximidade. Você estava junto na separação? Você era próximo deles? Eu era próximo, sim. Inclusive, na época, eu fiquei muito triste, mas por ser amigo, você pode dar conselho, mas você não pode intervir, né? Existiu ali até uma conversa minha com o Edson, na época com os outros empresários, que aquilo não poderia existir, porque essa ruptura poderia ser desastrosa, tanto para um lado quanto para o outro. Tanto é que naquele primeiro DVD que eu fiz, foi o primeiro DVD pela amizade e pela irmandade que eu tenho, tanto pelo Edson e pelo Hudson, que eu amo muito esses caras e tenho gratidão por eles, que o Edson participou em uma música comigo e o Hudson participou em outra música comigo. E os dois não se falavam. Eles chegaram, cada um ficou num camarim lá e não se falaram. Isso
era muito triste para mim de ver aquilo acontecer. Mas eu tinha esperança que um dia o mal-entendido, o que causou aquilo, ia ser retomado. Porque ali um não vive sem o outro, né? Discórdia entre irmãos, entre familiares, entre amigos, entre sócios. Mas a gente sabe que quando um foi feito para o outro, aquilo não dá para modificar. Vai ser o resto da vida. E hoje eles estão numa carreira mais consolidada. Impressionante, né? Eles estão mais... Por isso a volta por cima. Eles estão mais... como é que eu vou dizer? Mais focados nisso, entenderam os erros, né? Não cometem mais os mesmos erros. Estão vindo aí com uma nova pegada de fazer videoclipe aqui, cantar música internacional ali, fazer vários projetos ao mesmo tempo para poder nunca mais sair da mídia, ter músicas novas aí também são sucessos, e eu acho que eles entenderam o caminho que é um com o outro. De faturamento é o melhor momento da carreira deles. É uma coisa impressionante. O que ainda é uma história que eu gosto, porque eu falei com os dois aqui já. Eles fizeram tudo para dar errado, né? Depois do sucesso, tudo que tem que fazer para dar errado, eles fizeram. Deu errado, mas assim, é a única dupla que conseguiu dar a volta por cima desse jeito. Verdade. Né? Ninguém conseguiu. Uma outra pessoa que eu também tenho que agradecer muito aqui, é o Marrone. O Marrone sempre foi um grande irmão para mim. Sempre me abriu as portas. Ele teve uma época que... Teve uma música minha que viralizou, que chama Chinelinho Azul. Sim. Né? Então tinha lá um grupo do WhatsApp. Tem lá um grupo do WhatsApp que eu faço parte, que o Bruno é o administrador. Tem vários amigos lá. E o Bruno uma vez colocou uma música chamada Camisa Laranja lá no grupo. E aí os amigos mais próximos começaram a aplaudir o Bruno, palminhas, né? Emoji, felicidade. E eu, às vezes para brincar e para ser do contra, que o Bruno não gosta que a gente seja do contra dele, né? Ele fica bravo. Aí eu falei assim, não gostei. Então tinha 50 gostei e o único não gostei fui eu. Aí o Bruno falou uma meia dúzia de palavrão, falou que eu não entendia nada de música, que eu era médico para ir para o hospital. Eu falei, vou fazer uma música mais legal que essa, que chama Chinelinho Azul. E aí, na brincadeira, eu peguei o celular e no áudio ali fiz assim: como posso esquecer seu chinelinho azul, seu corpo ensaboado, cheirando a shampoo. E lancei no grupo. Aí, os que também são amigos da onça, gostei mais do chinelinho azul do que da camisa laranja, para provocar o Bruno. Aí, daquele grupo, vazou pro estúdio lá do Vinícius, da Fátima Leão. E pra Fátima Leão, de repente, deu, 15 minutos, aparece um vídeo da Fátima Leão tocando Como posso esquecer seu chinelinho azul. Mais uns 20 minutos, meia hora, aparece o Edson cantando Como posso esquecer... Tudo pra irritar o Bruno. Tudo pra irritar o Bruno. Cara, isso viralizou de tal forma que o Bruno ficou bravo e falou que se alguém colocasse o chinelinho azul no grupo, que ele ia tirar do grupo. Aí os caras, não, grupo, ameniza o seu coração, Bruno, ameniza o seu coração. Aí eu sei que lá também estava o Arthur, que é o goleiro do Benfica no grupo. E o Arthur, também na resenha, fez todos os amigos lá do Benfica gravarem o refrão da música. E com isso, o Arthur postou nas redes sociais dele, no Instagram dele, e postou uma faixa assim, chinelinho azul, um cartaz. Com isso, aquilo viralizou. Eu sei que o Tom Cavalcante, que eu nunca conheci, não tive o prazer de conhecer, né? Mas o Tom Cavalcante falou, não sei o que estão falando, mas como posso esquecer seu chinelinho azul? Viralizou jogadores de futebol, Roberto Carlos, o Luizão, jogadores internacionais que cantavam em outras línguas. E aí as pessoas também, que não eram tão conhecidas, falaram, eu não sei porque estão cantando isso, mas colocavam o hashtag chinelinho azul lá no Instagram e milhões de pessoas fizeram isso. E aí você acabou gravando. Acabei gravando, aí eu falei, aí o Bruno falou, tá bom. Como é que é esse chinelinho azul? Eu falei, agora eu preciso fazer a música toda. Não tinha música? Não tinha, só tinha aquele pedacinho. Aí eu fiz o refrão e a música toda, e aí o universo conspira a favor de novo. Aí o Santiago Ferraz, que é o que fez o meu DVD agora, que fez outra vez, eu fui, por algum motivo, no escritório dele, e ele falou, que negócio é esse chinelinho azul? Eu falei, é uma música que eu fiz assim, assada, e cantei ela inteira, e o Bruno não gostou, ele falou, gostei dessa música. E aí tinha um rapaz do lado dele, que ele falou, o Henrique é compositor, tal. Ah, ele fez uma música assim, agora... Aí o rapaz pediu pra eu cantar, eu cantei.
Ele falou, Santiago, faz um single dele. Muito boa essa música. Era o Cláudio Vargas. Que era da Sony, né? Aí ele fizemos um clipe. Aí ia participar Eduardo Costa, Marrone, eu e Bruno. Só que o Bruno ficou tão bravo que ele não quis participar. E o Eduardo Costa, na última hora, não deu certo por algum motivo que ele não pôde. Fizemos um clipe, eu e o Marrone, lá em Camboriú, nas férias do Marrone. Aí o Marrone me levou pro Ratinho, cantando Chinelinho Azul, cantamos. E o Chinelinho Azul viralizou tanto em Portugal que eu fui fazer show em Lisboa e no Estoril, devido à turnê do Chinelinho Azul. Por conta do Benfica, da brincadeira do goleiro. Do Benfica, por causa do Arthur. Falou que o Arthur foi meu embaixador, né? E aí tinha a brincadeira porque o Benfica é vermelho. E acho que é o Porto ou Sport. Porto é azul. É azul. Então o chinelinho, eu não sabia que o chinelinho é o jogador que é... O miguezento. Miguezento, malandrão, que não gosta de treinar. E aí ficou essa provocação. E o chinelinho azul fez virar história também na minha vida. Muito só bom. que agradecer o Marrone, porque o Marrone sempre me abriu as portas. Outro dia, acho que você deve ter visto, postaram uma foto que tava lá, todo mundo no aniversário do Marrone, tava Maiara e Maraíza. Vi. E eu tava do lado, assim, eu, Maiara e Maraíza, Gustavo Lima atrás, o Jorge, o João Bosco e Vinícius. Então, todos naquela mesma época. Aquele de 50 anos, não é? Foi. Todo mundo de branco. Isso. A gente tava tudo na mesma foto ali, e tantos talentos que surgiram que o Marrone abriu as portas para todos esses talentos aí também. Sempre acolheu a história do Gustavo, né? Que o Gustavo ia lá na casa do Marrone, dormia lá. Eu cheguei a presenciar o Gustavo lá no começo da carreira e outros artistas que o Marrone abriu as portas. Então o Marrone é o grande irmãozão de todo mundo aí. Coronel. Ô, doutor, eu queria muito te agradecer. 1h30 de papo aqui. Eu tenho certeza que o povo vai gostar muito. A sua história é muito legal, assim, e é bom que eu sabia quase de todas as histórias, porque eu acompanho há muito tempo. Eu vi você no Jô, vale muito a pena assistir, porque o Jô é muito rápido, né? Impressionante, né? E você foi todo armado também para entrevista. Isso que foi bom também, não ficou intervalo de nada. E tem outros podcasts que você foi também, que eu assisti também, de um amigo seu, que eu acho que é lá na Baixada mesmo. Isso, do Adriano, Muito bacana. Adriano Neves, que inclusive é o produtor musical lá do meu DVD. O Adriano foi ele que fez? Foi ele. Eu assisti um trechinho do papo com ele. É muito legal, porque ele te conhece muito. Teve também um outro podcast também, o Pod Black, eu fui lá também, que ficou viralizado, que é da Baixada, é um podcast famoso também. É de lá? Então tem o podcast do Adriano Neves e tem o podcast do Pod Black, é muito famoso também lá. É muito legal os papos. Você é uma pessoa muito agradável, né? De falar, você tá acostumado a lidar com gente, né? Não tem como você ser chato. É verdade, mas tem cara que é chato, você sabe disso. Tem cara que é rabugento, é chato, não gosta... Ó, artista, tem cara que é o quê? Não gosta de tirar foto. Não, eu vejo um monte aqui. Né? Não gosta de tirar foto, não gosta de falar com coisas, mas... Ter que lidar com o público, a gente tem que ter paciência. Não, eu ia te agradecer, mas não vou te agradecer ainda não. Eu preciso te perguntar uma coisa. Você frequentou a Itu ali, Sorocaba? A casa? Todo mundo morou ali? Sim, o Edson estava lá, o Bruno. Frequentei, Felipe. Então, esse lugar merecia uma série sobre essa época, porque aconteceu de tudo lá, amizade, briga. Você presenciou as brigas? Porque todo mundo tem uma história de briga nesse condomínio. É verdade. Todos moravam uns 3 perto. Você quer que eu conte mesmo? Conta algumas brigas. Tem a briga famosa do Edson com o Bruno jogando tênis. Isso. É que irritar o Bruno é fácil, né? Fácil, então, qualquer pessoa faz. É verdade. Mas você tem alguma história? Então acho que essa é a mais famosa deles lá. Eu acho que é assim, ó. Na verdade, quando existe a música ela é muito boa, mas se existir o capricho entre um e outro, eles acabam deixando de ser amigos e virando rivais. Uhum. Né? E existe ali um condomínio famoso, onde tem muitos artistas, e quando um começa a entender que quer ser maior do que o outro, vai ter uma hora que vai ter briga, vai ter uma hora que vai ter confusão. Outras coisas, as mulheres também, geralmente, né? Acabam tendo essa disputa, porque o meu marido é melhor que esse, porque você não deve escutar aquele, porque você... E isso gera também na cabeça, não só as mulheres, não quero colocar a culpa só nas mulheres. Os homens também são assim. Mas gera o quê? Se você não estava pensando naquilo, se algum amigo, algum parente, alguém que chega no seu ouvido e fala, meu, ele está querendo parecer mais que você. Você é a estrela da história agora.
Aí o outro fala, então eu vou bloquear ele aqui, vou diminuir ele aqui. Tiveram essas coisas também. Eu lembro uma vez que eu estava contando até pro meu amigo Rogério, que veio comigo aqui, que a gente foi uma vez no condomínio lá. E aí o Edson pegou muita amizade com o Roberto Carlos, jogador, e me trouxe essa amizade também do Roberto Carlos. E uma vez o Bruno e o Edson foram pedir pro Roberto comprar uma casa lá. Aí nós fomos passear, eu estava com eles dentro do carro, e nós fomos passear ali para ver as casas. Então o Bruno é que estava organizando de mostrar as casas dentro do condomínio, porque o Bruno começou a morar lá, né, primeiro. O Bruno e o Felipe, do Felipe Falcão. Aí eu sei que o Roberto estava com a irmã, eu estava junto assim, e fomos olhar umas casas. Não sei direito o valor, mas, por exemplo, naquela época, uns 20 anos atrás, a casa era 6 milhões uma casa, a outra 3 milhões e a outra 900 mil. Então ficou naquela, qual que você acha que compra? O Roberto olhando, o Roberto assim quieto, pedindo opinião para a irmã. Eu sei que nós sentamos depois numa mesa lá e o Roberto perguntou, ô Bruno, se fosse você, qual casa você compraria? Ele falou, eu compraria de 6 milhões, pô, investimento, tal. Aí, Edson, qual você compraria? Ele falou, não sei, acho que compraria de 3 milhões. Aí perguntou para a irmã ficou parada porque que via as coisas do Roberto. Ele falou, você, Henrique, qual você compraria? Aí eu falei para ele, você vai morar nela? Ele falou, não, é só investimento? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, só quando eu vier da Espanha que tá... Eu falei, eu compraria de 900 mil. Ele falou, tá aí, gostei, 900 mil. Vamos comprar de 900 mil. O Bruno ficou louco comigo. Por que você fez isso? Por quê? Eu tinha comprado de 6 milhões. Eu falei, mas você é a corretora agora, Bruno, para ganhar os 6%? E o Bruno ficou bravo comigo aquele dia. Então o Bruno sempre ficou muito bravo com as coisas que ele é contrariado. E lá, o Bruno era o rei do condomínio. Quando o Edson chegou, quis tomar aquela história. E veio mais outros artistas. E eu acho que é por isso que saíram várias confusões no condomínio. Você chegou a assistir alguma? Eu, assim, de perto, não. Escutava assim, de um lado, depois escutava do outro lado. E não interferia nessa Foi história. muito bom porque algumas músicas surgiram ali, né? Surgem várias. O Edson contou uma que Foi Deus. Isso. Foi Deus, surgiu ali. Foi Deus, surgiu ali. Eu lembro também uma época que é tudo na brincadeira, mas existe uma rivalidade, né? Eu lembro uma vez que eu estava ali também, e aí o Bruno chegava e falava assim... O Edson falava, tô no teu calcanhar, hein? Tô no teu calcanhar, vou passar você. Aí o Bruno falava, não, você tem que comer muito arroz e feijão, com essa vozinha fininha aí de cantorzinho sertanejo, não, tem que ter voz potente. Vozinha fininha, então surgia isso. Aí o Felipe uma vez falou pra mim, eu comecei a fazer música com o Edson, o Felipe falou assim pra mim, esse doutorzinho aí, logo nós temos que tirar ele daqui, porque ele tá querendo criar asa pro nosso lado aqui, vai querer pegar nossas composições. Aí o Bruno uma vez falou pra mim também assim, Henrique, por que você não para com esse negócio de compor e cantar? Eu falei, mas eu gosto, Bruno, disso aí. Não, para, bicho, vai lá ser médico, fica tirando o nosso ganha-pão daqui. Eu falei, pô, tirar teu ganha-pão, Bruno. Então, existem essas histórias assim lá. Dentro do condomínio, eu lembro dessa. Tem uma história que o Alexandre Pires contou em off aqui, mas eu acho que o Raul Gil tinha umas casas lá e aí queria vender pra ele. Aí o Alexandre... Não foi isso? Foi o Alexandre que contou. Tem também, acho. Mas não sei se era no mesmo condomínio ou no condomínio atrás, onde tem a Ana Hickman. Tá. Acho que é onde... Que ele falou que ele não queria comprar, mas o Raul Gil, como é que... Ele não ia destratar o Raul Gil, e aí ele foi com o Raul Gil, mas ele não queria comprar. E aí ele ficou a tarde inteira com o Raul Gil falando, eu não vou comprar. Não, vai sim. Então ele não queria, ele não comprou. Eu acho que eles estão ganhando uma comissão, hein? Alguém está ganhando alguma coisa. Eu esqueci o nome do condomínio, mas é muito famoso aqui. É isso, é em Tu ali, saindo já da... É Sorocaba. É Sorocaba, Sorocaba. É meio, tudo meio perto ali. Isso. É o City Castelo? É, City Castelo. Isso mesmo, City Castelo. Lembrei no Mas você falou, tem que fazer uma série ali do... Tem tudo que aconteceu naquele lugar ali. Então, doutor, eu queria muito te agradecer. É sempre muito bom o papo, a história é muito boa. Eu tenho certeza que o povo vai gostar. E sucesso nesses lançamentos aqui, né? Obrigado. E eu queria também te agradecer, porque eu vi que você, desde o começo que eu estava lá, você também estava lá, né? E hoje eu vejo o teu sucesso. Me senti honrado por estar aqui. Me senti honrado da gente retomar algumas histórias, relembrar algumas histórias dos camarins. E eu acho que essa oportunidade hoje é única, né? E você pode ter certeza que você abre portas para muita gente, os conhecidos e os desconhecidos. Você faz com que a gente chegue e possa mostrar um pouquinho da nossa história
para tantas pessoas que te seguem e que viralizam e que mostram. E eu vejo você hoje com essa tua caminhada, eu vejo você hoje como o caminho do Jô Soares, o caminho do Pedro Bial. Eu vejo você nessa pegada, chegando nesse patamar que todos chegaram, se é que você já não passou eles, que eu acho que passou na parte do entretenimento, da internet e tudo isso, eu acho que você já até passou. Então eu só tenho que agradecer demais por você me receber aqui. Pô, muito legal, doutor. Fiquei muito feliz. Fiquei feliz também, Piunte. Obrigado. Obrigado você. Valeu.